Hello, hello, hello. Welcome to Beyond Consulting, your business strategy podcast. I'm your host, Fichi, and I'm really glad to have you here. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Beyond Consulting Brasil. Esse que vos fala é o Fit. Estou aqui com a ilustríssima Isa. Isa, nos conte, quem é você na noite? Prazer, Pete. Obrigada por me... Prazer não, né? Obrigada por me receber aqui. Quem é você na noite? Bom, eu trabalhei muito tempo, né? Como a gente já trabalhou junto, eu trabalhei muito tempo em empresas de tecnologia, muito voltada para essa área de M&A e estratégia. Nós focávamos muito nessa parte de escalabilidade das empresas. Então, a gente pegava ali uma empresa série A, série B, fazia os investimentos e aí ajudava muito. Tinha um pouco dessa visão de investidor estratégico para ajudar elas a crescerem mais rápido. Então, como é que você usa capital e conhecimento para conseguir acelerar todas essas empresas e as pessoas que fazem parte dela, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Aprendi através disso e agora estou aqui, né? Enfim, num cargo novo na Bolt para conseguir também ajudar a empresa a traçar novos caminhos a longo prazo. Ah, tá, mas uma pergunta anterior é seus hobbies. Porque a gente sabe que ela trabalha tarde, gente. Por isso que quando ela falou que é você na noite, ela trabalha assim até meia-noite e meia. Que eu já vi, eu lembro quando eu era estagiário, às vezes eu tava saindo, voltava para pegar uma coisa que eu esqueci, tava lá a Isa trabalhando, botando PPT. Mas me conta, depois do trabalho, o que você gosta de fazer? Ah, agora que eu entendi o na noite. É porque tá acostumado, vida de estratégia, a gente tá Já tô vendo. aqui no trabalho. Na noite, eu sou uma pessoa muito comum. Acho que eu gosto de ler, eu gosto de assistir série, né? Então, nada muito extravagante, não. Perfeito, perfeito. Tá bom. E da onde você está falando hoje? Eu sempre pergunto para cada entrevistado de que país ele tá, onde que ele tá. Legal. Hoje eu estou falando da Estônia, que pela nossa, né, sensação aqui já são 10 horas da noite, para você deve ser no meio da tarde, né? Ou quase no final. Aham. Mas enfim, da Estônia, de Tallinn. Tallinn. Como que você foi para lá? Você desde pequenininha falou, quero morar na Estônia, quero fugir para lá. Como que aconteceu isso daí? De que cidade você era originária no Brasil? Legal. Eu sempre morei em São Paulo, sou paulistana, com todos os sotaques carregados. Bom. Morei minha vida inteira lá. E aí, de repente, um amigaço meu falou assim: Olha, Vi, você conhece a Estônia? Tem uma vaga aqui legal que é a sua cara. Acho que vai dar tudo certo. Você não quer vir conhecer? E eu falei assim: Estônia? Aonde que é a Estônia? O que que é isso? É de comer? E aí foi muito legal. Enfim, a gente bateu um papo, né, Fit? E aí eu tô aqui desde. Sim. Acho que vai fazer 9 meses agora. Tô adorando. É um puta país diferente. Acho que tem muita coisa cultural que a gente consegue aprender, né, nessas grandes mudanças. Para mim foi muito bacana, assim, conhecer mercado novo, empresa nova, país novo, que é um mundo muito, muito legal, assim, que eu estou descobrindo. Ó, eu só queria dizer que, graças a Deus, você tá feliz com a escolha, porque se ela tivesse puta, a gente ia ter um problema com esse episódio, que ela ia voltar aqui só pra se livrar desse amigo que indicou a Estônia. Por hora, não quer matar o amiguinho, só pra garantir. Não, e eu sempre conto essa história, que eu, enfim, né, meu amigo me convidou para vir para Estônia, na hora que eu mudei, na semana seguinte ele falou, viu, estou indo embora. Eu, tipo, o quê? Como? Não era muito legal aqui? A gente adorava assim, o que acontecer que a gente é latino, começou a falar Barcelona no ouvidinho, o ouvidinho começa a coçar e você fala, vamos ver, vamos ver. Foi difícil, galera. Eu me senti muito culpado. Eu acho que né, eu já tive términos mais fáceis do que falar pra você que eu ia pra Barcelona. Lembra que eu tava no seu onboarding, e aí era o quê? Segunda, semana 2, semana 3, a gente tava conversando, e eu tava postergando, era pra ser uma conversa de meia hora. Demorou o quê? Umas 3 horas, umas 12 salas diferentes, e eu tentando saber quando que eu botava esse assunto. Não, e foi muito engraçado. Eu lembro assim claramente que era do tipo, Fit, e aí, a gente vai fazer isso, vou fazer aquilo, e você vai fazer o quê? Como é que a gente vai fazer isso junto? E você, não, a gente já vai falar sobre isso. Mas foi, enfim, mas foi muito legal e eu conto para todo mundo hoje em dia que chega lá. Graças a Deus deu certo. Ela vai fazer o mesmo com o próximo que ela contratar.
Vem É, cenas dos próximos capítulos. sempre tem aquela questão quando você tá assim, aguardando para assinar o contrato, aguardando a última coisa, que você já, assim, na sua cabeça já saiu da empresa, porém, fisicamente você fala, não posso falar enquanto não for garantido. É Aí verdade. você fica. Galera, o pessoal fala, você vai fazer esse projeto aqui, você topa qualquer coisa nesse momento. Se falarem, topa isso daqui, faço, com prazer. Porque no Mas final a você gente fala, não vê vou estar semana que aqui. vem. Semana que vem, pode botar na minha conta. Exato. Uma dúvida que eu sempre fico, porque para vocês que não conhecem, a Isa, ela tem um currículo surpreendente para quem que trabalha em tecnologia, porque ela fez algo que normalmente eu acho que você não encontra, eu conheço poucas pessoas que estão tanto tempo numa mesma empresa. E para estar tanto tempo em empresa de tecnologia, eu não sei, acho que são umas 12 diferentes vidas que você vai passando, ou momentos, transformações, e deve ser. Na verdade, a minha dúvida é outra. Nesses 10 anos, ela passou 10 anos na moda, 10, né? 10 anos. O que te fez ficar ou não sair? Eu acho que essa é a principal dúvida que eu tenho. E é uma ótima dúvida. Também, eu sempre. Não que eu olhava ativamente para fora, mas eu nunca fui muito fechada também. Eu sempre conversava uma Uhum. conversa ou outra, porque, enfim, você trabalha com alguém e acaba Sim, conversando. sim. Mas uma coisa legal da Movile, desses 10 anos para mim especificamente, foi a Movile era esse grupo que investia em várias empresas de startups, né? Então, Uhum. eu olhava da nossa cadeira de holding, né? De poder, de time de estratégia que estava na empresa mãe, a gente conseguia entrar em vários mercados diferentes, entender, então a gente conseguia fazer esse Uhum. deep dive, olhava o mercado, entendia, ajudava a empresa a crescer ou resolver um grande problema. Então tinha uma versatilidade em relação aos projetos que eu acabava participando. Então esse é o primeiro. Dois, a exposição a C-levels é muito legal, então você acaba conhecendo empreendedores e como os projetos eram muito específicos e mais estratégicos, eu acho que você consegue ganhar essa versatilidade em relação também a pessoas com quem você trabalha. Uhum. Isso foi muito legal para mim entender como que você tem que se portar em determinadas reuniões, quais são as decisões difíceis de uma startup em vários níveis, Uhum. tempo de vida da startup, ou temas culturais, ou, enfim, mudança de time também. Então, acho que eu consegui ver um pouco dessa vida, sem ter, né, exatamente participado de uma startup só, mas consegui ter essas várias experiências como se fossem minhas. E o Uhum. terceiro, que eu acho mais importante, eu sempre tive chefes muito interessantes, assim, chefes muito bons, que me ensinaram Uhum. muito. Acho que eu tenho para mim que é muito verdade aquele dizer que quando você sai da empresa, você dá um tchau, não para a empresa, você dá tchau para o seu chefe, né? Então, no Sim, final, sim, sim. eu acho que se você fica, também é um pouco porque você ainda está aprendendo, porque ainda tem caminhos. Então, eu sempre trabalhei com gente muito inteligente e Uhum. me ajudou bastante, assim, a entender que, poxa, tem um mar de coisa ainda que a gente consegue analisar e criar e propor que é muito legal, enfim, tem caminho ainda para ser feito. Isso é bem legal. Tem bastante coisa aí pra gente ir explorando. Acho que a primeira dúvida que eu tenho é qual foi esse primeiro modelo, talvez de liderança ou de profissional que você viu, se apaixonou e contribuiu muito para quem você é como profissional de estratégia hoje? Porque você ficou por 10 anos por chefes muito bons. Quem foi aquele chefe que realmente mudou sua vida? Olha, como é que você faz aqui? Será que eu posso dar nomes? Ou será que é Pode mesmo? fazer só. Eu Depende, se é vou... pra falar bem. Se for pra falar mal, eu diria, usa só um apelido. Mas falar bem, eu acho que ninguém tem BO de falar, né? eu vou falar de uma forma genérica de todo modo, Sim, só sim, para sim. você não correr, não Tranquilo. ter nenhum tipo de problema no futuro, mas é, um dos chefes que eu trabalhei durante a maior parte do tempo, enfim, acho que tem dois perfis que você precisa numa startup, né? Quando você tem um time de Uhum, estratégia. Um que é o perfil tomador de risco e eu consigo imaginar o futuro. Então, que eu acho que isso uhum, assim é uma coisa que, sabe quando você vê aquela veia empreendedora e você fala assim, poxa,
aqui tá alguém que consegue ver daqui 10 anos mesmo e tem uma realidade diferente, consegue tangibilizar essa ideia, que não é tão fácil, mas eles conseguem trazer à vida alguma coisa que você é uma mudança de hábito, é uma mudança de consumo, que daí que vem a ideia de solucionar um problema grande da startup. Isso eu acho super interessante, porque parece que né, quando a gente brinca assim, todo mundo é meio louco, quer fazer uma loucura, quer um problema grande, né, quer resolver. As ideias, elas parecem meio loucas, mas aqueles que conseguem tangibilizar melhor o caminho para construir esse futuro, isso me soa muito único, e eu tive chefes que conseguiam trazer um pouco dessa realidade de uma forma simples, para as pessoas também conseguirem se engajar com esse futuro. E o segundo, como as nossas, todas as análises ali acabam passando por finanças, né? Porque você tem que entender muito de números para estar em dia com a performance da sua empresa, enfim, com o que você precisa carregar. Eu acho que não ter o status quo, né? Então, no final do dia, você tem as análises padrões que você consegue lançar, que você consegue fazer ao decorrer do projeto. Mas sempre entender quais são os blind spots, né? O que você ainda pode estar de ponto cego ali na sua análise, que eventualmente é o que você está negligenciando e pode fazer toda a diferença para você abordar o problema de uma forma diferente. Então, esse problem solving que algumas pessoas têm de, tá bom, vamos tentar abordar de uma forma diferente, trazer um novo ponto de vista e agregar. Eu acho que essas duas características são muito importantes para pessoas de estratégia em startups. E você viu alguém que tem esses dois perfis da mesma pessoa? Porque é a primeira vez que eu vejo essa comparação. Eu adorei, porque eu consigo realmente enxergar esses diferentes papéis nas empresas que eu trabalhei. Mas eu tô na dúvida, será que alguém consegue ter esses dois perfis um pouco conflitantes? Ótima pergunta. Não sou PhD em psicologia. Ainda. Não sei, Fit, mas eu acho que é uma provocação boa. Normalmente, esse risk taker, né, que consegue ver muita inovação no futuro, a pessoa tende a negligenciar um pouco os riscos, exatamente porque, poxa, ela sabe que ela está tomando a decisão com, às vezes, 70%, 80% da informação que ela vai ter acesso, mas, enfim, ela consegue ter algum conforto com isso. Enquanto, não necessariamente, o outro perfil não é risk taker, mas é um perfil um pouco mais conservador, porque, enfim, né, você passa por uma análise processual muito mais clara, né? Então, o que eu diria talvez você consiga, mas você tem que ser alguém super emocionalmente inteligente para conseguir balancear um pouco disso. Acho que maturidade talvez seja a palavra para conseguir casar Tá. essas duas pontas. Ok, ok. E qual é o tipo de perfil que te atrai mais num gestor? Ou melhor dizendo, começando, acho, na verdade, com uma outra pergunta, qual perfil você se encaixa e qual te complementa? Qual perfil me encaixa, qual me complementa? Boa pergunta. Olha, durante muito tempo, eu vou te dizer, eu vou responder da seguinte forma. Eu acho que atualmente, pelo um pouco né, enfim, da minha carreira também, ter sido mais voltada para finanças e ter sido muito nessa, que nem você comentou assim, né, preparar material, enfim, preparar orçamento, preparar plano de 5, 10 anos, ser atenta a tudo isso, eu acho que eu tenho muito mais esse perfil de ter um approach mais detalhista, mais, enfim, mais garantir que estamos cobrindo todas as análises e talvez conseguir resolver o problema, né, de formas criativas ou, enfim, trazer novas propostas. Então, acho que esse é o meu perfil hoje, mas eu adoraria, assim, ter a outra pontinha, sabe? Acho que eu estou nesse movimento de tentar mudar, porque ser essa visão inovadora, ela traz também uma questão de você ser muito, muito bom no storytelling, ser muito bom de narrativa. Então, eu acho que isso você também tem que treinar. E aí, enfim, acho que eu tô nesse. Eu gostaria de ser esse líder, e eu acho que eles são os Sim. mais inspiradores, que eles conseguem te engajar nisso. Não é só no que você tem na mão e é concreto, mas é também no que te toca, né? Então, é um pouquinho da minha visão.
Ah, é uma visão incrível e eu diria assim, eu consigo te ver realmente inspirando pessoas, porque de todas as pessoas que eu trabalhei, as pessoas, os ouvintes não sabem, mas eu só entrei na carreira de estratégia por conta dessa pessoa com quem estou falando. Eu nem sabia que isso de fato era uma carreira, eu não sabia que existia. Eu fiz relações internacionais e eu sempre fui assim comunicativo, então falavam, você vai trabalhar com vendas, e aí eu lembro que eu via você, o time de finanças trabalhando, e aí o pessoal ficava pensando no mercado, analisando as empresas. Eu falei, nossa, isso parece divertido. E eu acho que foi o primeiro contato que eu tive de alguém que realmente eu falei, cara, eu quero ser assim quando eu crescer. Então, realmente, seu modelo já inspirava pessoas nessa época, e isso foi, não vamos falar 10 anos atrás, que a gente parece velho, mas foi quase 10 anos atrás. Ah, obrigada. Eu fico super feliz, assim, eu acho que, enfim, você tem uma carreira brilhante também, você vai conseguir muita coisa. E você não achou que é interessante, né? Eu também tenho isso de, poxa, é um negócio que te instiga a perguntar mais coisa, né? Sim, 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 sim. Eu amei esse modelo, eu amei esse modelo. A parte boa é que quando eu fizer os curtas, a gente já vai fazer esse modelo viralizar para mais pessoas começarem a ver dessa forma. E eu gostei, eu gostei. Eu vou botar uma pausa nesse, porque eu quero abrir um outro ponto que você trouxe, porque ele é até curioso. E você tinha comentado que em 10 anos, só para dar um pouco de contexto, ela trabalhou 10 anos na Movile. E para os ouvintes que não conhecem a Movile, Isa, o que é a Movile? Olha, há um ano atrás eu tinha esse pitch deck também na ponta da língua. A Que, Mol, ó, ela é uma empresa de tecnologia que ela nasceu no mundo do VAS, né, do Value Added Service, que basicamente era, né, comprar SMS, fazer conteúdo. Na época que o Fit não vai lembrar, mas tinha aquele feature phone, que era você só tem quase Nokia a mesma antigão. realidade. O É, Nokia antigão, você só jogava o jogo da cobrinha, tal. Então era muito sim. a viradinha de conteúdo ligado a essas plataformas. E aí ela entendeu que em algum momento existia uma virada para o smartphone, acho que Estados Unidos, Europa também já estavam fazendo um pouco disso. E aí eles começaram a investir em muitas empresas, muitas startups no Brasil, sendo ela uma das maiores hoje, que é o iFood. Uhum. Que, enfim, e eu gosto dessa história também, que eu lembro quando eu era estagiária, ou eu, enfim, estava começando minha carreira também. Fomos fazer um projeto no iFood e era bem aquela startup de garagem, assim, a cadeira não tinha Sim. braço, porque era uma cadeira reuso, sabe? Porque compraram baratinho. Uhum. Então era bem assim, sei lá, um time de 50 pessoas, 10 pessoas, e foi crescendo. Então, eu acho que eu cresci também junto, né? A minha carreira cresceu junto com essa virada. E, e aí a Movile se tornou, né, de uma empresa de tecnologia, né, que começou ali no SMS para esse perfil mais investidor. E aí ela cresceu Uhum. um pouco nisso, né, de querer construir esse arcabouço de empresas de tecnologia e acelerá-las. E aí agora, enfim, nos últimos anos, eles se juntaram mais no grupo, né, junto com a iFood e tudo mais, que virou a empresa mais celebrante do grupo. Mas que, enfim, ainda existem outras empresas dentro do portfólio, como a Simpla, como a Afterverse, e elas continuam lá, enfim, traçando a jornada delas. Que legal. E quando você entrou na Movile, porque eu acho que todo mundo se inspira nessas histórias de 10 anos atrás, ou não, um pouquinho a mais. O que era a empresa? Quantas pessoas tinham? Quão grande era? Só para as pessoas terem uma noção de o quanto cresceu nesse período tão curto de tempo, né? E 10 anos parece, né, um tempo pra caramba, assim, mas quando você acaba ali, estando junto da jornada, não é tanto assim, quando eu me recordo. Quando eu comecei, eu lembro que nós tínhamos dois escritórios ali em São Paulo e a maioria das Uhum. pessoas ficava em Campinas. Eu comecei em Campinas porque eu fazia Unicamp lá, né? Eu estudava Uhum. na Unicamp. E aí, eu não lembro direito, sei lá, deviam ter umas 300, 500 pessoas na empresa, enfim, já era uma empresa de talvez um porte médio, não era tão startup ainda. Mas também não era, poxa, uma super empresa. Eu lembro que quando eu saí, acredito que elas deveriam ter, sei lá, umas 5, 6 mil pessoas no grupo. Uhum. Então, empresa que, poxa, né, saiu ali de Campinas, São Paulo e passou a ser uma empresa, um grupo com operações no mundo, no Brasil todo,
algumas operações fora do país, e claro, enfim, né, com marcas muito relevantes e muito famosas para os brasileiros, né? Isso é bem legal. E me conta, desses 10 anos que você passou lá, você comentou que era muito de vai no mercado específico, faz um projeto, depois pula para o outro. Quais foram aqueles que você se sentiu mais, se divertiu mais? Eu acho que aqueles que você olha e você fala, caralho, foi incrível. O que você puder contar, obviamente. É boa. Tem sempre essa pegadinha, Esse, né? Os projetos ali trabalho no com estratégia, você fala, conta mais da sua carreira, não posso ter NDA. Olha, mas um projeto que eu gostei muito, teve alguns, enfim, acho que todo mundo conhece o iFood, e na época eu lembro que a gente conversava muito sobre o que era um pouco do futuro, né? Enfim, você pode Uhum, entregar comida, mas tem muito o que é o teaser do próximo passo, né? O que vai ser o próximo uhum, produto ali dentro do arcabouço, né? Então, teve um momento na minha carreira que, enfim, eu ajudei um pouco ali nas análises de, tá bom, como é que a gente passa de ser só uma plataforma, um marketplace de entrega de comida e começa a agregar produtos on top, né? Então, acho que a gente fez uhum, claro, o iFood acho que virou uma super empresa com outros produtos hoje em dia, mas acho que eu participei desse comecinho que foi muito legal, do que eu comentei naquela linha de enxergar um pouco do futuro, realmente, né, poxa, o que é o Amazon Prime do Brasil? O que a gente vai conseguir uhum, também, talvez seja algo similar, né? Então, isso eu gostei bastante. E eu, particularmente, eu sempre gostava desses assuntos. E para quem não conhece o Brasil, ele é um país muito diverso e tem muitos problemas reais, que é na linha uhum, de, poxa, entregar comida não é só entregar comida, é vencer o trânsito, poxa, é o salário das pessoas. E tem outras empresas de transporte, de logística dentro do grupo ali, que a gente teve alguns projetos, que elas seguem um pouco nessa linha. Qual que é o desafio operacional disso? Como é que a gente uhum, realmente vai para o mundo real e resolve esse problema, né? E não simplesmente, às vezes, todo mundo tem aquela ideia de plataforma de tecnologia, né? Que é um Google, que é alguma coisa um pouco mais uhum, na nuvem, né? Que é um Facebook que faz advertisement. Então, não eram projetos que eram produtos tão virtuais, né? Eu gostava mais desses projetos que a gente conseguia realmente olhar para a sociedade do Brasil e falar assim, poxa, tem espaço aqui para melhorar serviço, cortar uhum. os intermediários, né? Enfim, tornar a cadeia mais eficiente, e construir valor. Então, acho que eu, não abrindo muitos detalhes sobre os projetos Sim, confidenciais, mas sim, sim, eu gostei bastante mais de olhar para como é que a tecnologia ajuda a nossa vida no dia a dia mesmo. claro. Como que você caiu nesse mundo de estratégia? Você desde pequenininha sonhava com isso? Eu queria ser astronauta, você queria trabalhar com estratégia, com finanças? Como que veio essa transição? Olha, sabe que eu acho, a minha mãe me contava, né, que quando eu era criança eu queria ser advogada, o que para mim, assim, devia ser a morte, ainda bem que em algum momento Uhum, isso não apareceu. É, mas eu vou te falar a verdade, Fiti, eu acho que é por isso que é super importante ter bons gestores. Um dos meus gestores, em algum momento da minha vida também, eu comecei em finanças, em financial planning, né? Em sim, FP&A, né? Para quem não é tão perto da área, né? Que é exatamente assim, analisar a performance da empresa. Então, entender de número e ver quanto a empresa está crescendo, acho que, enfim, eu sempre fui curiosa nessa linha e eu uhum, gostava. Mas eu pensava numa carreira muito mais ligada a finanças. E aí eu tive um chefe que, em algum determinado momento, ele falou, poxa, você tem um perfil legal, enfim, acho que tem coisa que você pode aprender. E se você for para uma cadeira de M&A, né, Merger and Acquisitions, e ter um pouco desse chapéu mais de projetos ainda ligados a finanças, mas que eles são um pouco mais corporativos, né? Eles estão mais ligados a como é que a empresa vai crescer no longo prazo. Eu acho que te agrega muito para você eventualmente poder crescer para as outras áreas, né? Enfim, uhum, num plano de carreira ali que a gente possa pensar, se você quer ser um CFO, enfim, um diretor de finanças, alguma coisa nessa linha,
as pessoas normalmente traçam um perfil que vai por essas cadeiras de finanças que são mais corporativas, né? Uhum. Então, eu tive esse chefe que teve esse style e falou assim: olha, eles vão abrir. O time de M&A não existia na Movile. Então, quando eu Tá. cheguei, existia, aí contrataram um head de M&A. Incrível. E aí o meu chefe falou: vai abrir a vaga, eu acho que você deveria ir, é muito legal, e vai. E aí eu falei assim: legal, acho que eu vou. E aí eu apanhei Sim. pra caramba para aprender umas coisas, mas enfim, acho que foi uma decisão acertada do meu lado, porque eu consegui ver muita coisa legal nesses 10 anos. Então, enfim, acho que esse empurrãozinho foi divino, assim. Caramba, uma dúvida, porque M&A pra gente, eu não sei, mas eu penso muito, adoro essa série de negócios, tipo Succession, Billions, que aí tem a galera e dinheiro, e M&A parece aquele momento que é o topo da cadeia alimentar, quando você é a pessoa, somente se você está no lado que está comprando, que você tem todo o dinheiro, e aí você começa aquela negociação acirrada, descobrir o valuation. É um mundo novo, me conta, como que funciona M&A real oficial? É tão não sei, mas é tão parecido com o que você achar nas séries, nos filmes, uma pegada muito mais. É o, não sei, a epítome do mundo de negócios, sabe? O maior momento, ou é um negócio mais. Eu lembro que a gente tinha um cara que a gente trabalhou junto, começa com G, não vou falar o resto, mas ele discutia M&A pelo WhatsApp. Eu confesso que Você depois sabe quem é, né? a câmera, não, eu não sei, a câmera você me conta, eu não tenho Te certeza conto se eu depois. sei. Com certeza não é tão glamouroso quanto as séries contam, né? Enfim, fusão e aquisição. Sim. E principalmente se você, né, começa um pouco ali de baixo, que nem eu comecei, né? Então você é muito fazer modelo, planilha, né? Apresentar PPT. Então não é tão glamouroso. E o que a gente fala muito, né? Enfim, o que a gente vivenciava muito era que, pô, para você conseguir fazer um investimento legal, você tem que falar com umas 100 empresas. Imagina que Uhum, para um investimento. não que o funil seja esse, mas imagina que é um Sim, sim, sim. casamento, né? Então você tem que ter uma tese clara, que nem quando você namora, né? Você tem que ter um Sim. pouco do perfil do que você gosta, o que que você dá match, o que que você faz, acha que faz sentido para sua vida. E aí você Uhum. descobre, vamos supor que você tenha isso muito claro para você, que é um pouco da sua tese de investimento, o que que você quer para Sim. você. E aí, supondo que você tem isso muito bem claro, você tem que achar a pessoa. Então, até achar a pessoa, você Uhum. faz em alguns dates, tem que namorar um pouco, descobrir se a pessoa, Sim. o que ela vendeu é aquilo mesmo, né? Se, enfim, se Uhum. ela abrir o capô do carro e ver se tá tudo ali E não certinho mesmo. deixa a toalha em cima da cama depois de tomar banho, sim. Perfeito, perfeito. Se não, parem, por que que não dá para pendurar a toalha? Sim. Acho que como esse namoro ele vai desenrolando, com certeza leva muito mais tempo e enfim, as situações mudam, e dependendo do tempo que leva também para fazer essa análise, o contexto muda. A gente tem que sempre lembrar que, Uhum. talvez 10 anos atrás, quando nós começamos as nossas carreiras também, informação era muito rápida, mas não era tão rápida quanto é hoje em dia. Hoje em Uhum. dia, existe também uma questão de você estar desatualizado muito rápido, os serviços mudarem muito rápido. Uhum. Então, empresas que são sólidas e têm uma fundação boa, normalmente você consegue fazer uma transação legal e analisá-la por algum tempo, enfim, e construir algo bacana. Mas de repente, é um serviço, uma empresa que está super quente no mercado em um determinado momento, poxa, de repente aquilo passa, que foi um pouco do que a gente sentiu com o fintech em algum momento no Brasil, enfim. Uhum. Acho que tem alguns mercados que vêm e vão, e ali você percebe o que é um pouco do só a fumaça, e Sim. tirando a fumaça, o que sobra, né? Então, não é tão glamouroso, porque você tem todo esse desenrolar, que não é em um mês Uhum. que você consegue fazer tudo isso. Depende muito do cenário global, com certeza, se a gente tem muito capital estrangeiro entrando no país, como é que é a competição do capital em si, Sim. porque teve uma corrida, como todo mundo sabe, né? Dos Sim. VCs querendo achar a melhor empresa. Então, era muito fácil Uhum. antigamente, até ter o inverno das startups e ficar muito mais difícil. Desculpa. Relaxa. E, claro, eu acho que talvez a parte mais difícil seja os finalmente, né? Realmente, quando você vai ali Claro. pedir em casamento,
Aí você coloca os advogados para fazer o pré-nupcial ali, e aí Uhum. tem que se abre toda uma caixinha nova, né? Então, não é tão glamouroso, mas tem uma coisa muito legal, enfim, e você também, Fitch, você pode estar no buy side ou no sell side, né? Então, buy side é Uhum. quando você está procurando empresas para investir, e o outro é quando você está procurando compradores para comprarem uma empresa, um Sim. ativo, né? Então, dependendo do lado que você está no momento, a conversa pode ser mais difícil ou mais prazerosa, vamos dizer assim, né? Qual que você gostava mais normalmente? Tá comprando ou tá vendendo? Olha, eu gosto muito de Comprando porque é tipo comprar, de fino. é, porque Tome. eu acho É, que você, quando você está vendendo, são histórias muito legais também. Você pode estar vendendo um ativo super bacana, enfim, né? Não sim. é? E você faz o roadshow, e é uma história muito legal de você contar a sua própria história. Mas eu gostava muito de escutar as histórias dos outros empreendedores, por isso eu gostava Uhum. muito de comprar. Então, Tá. isso de você ser curioso e conhecer novas trajetórias, eu adorava. Assim, eu acho que Uhum. ouvir empreendedor é um negócio que todo mundo deveria parar, sei lá, uma vez por mês para ouvir uma história de empreendedor, porque é muito legal. Então, eu gostava Teve mais de comprar. alguma que, tipo, te inspirou mais ou te deixou maior impacto em você? Algumas histórias você pode anonimizar só pra contar, tipo, como ela foi por cima. Olha, eu gosto muito e eu conversei com algumas poucas pessoas, no Brasil não é tão comum, de ter empreendedores que eles não são empreendedores de primeira viagem. Normalmente todo Uhum. mundo se apaixona por aquele empreendedor que acabou de sair da faculdade, é um puta de um gênio, sei lá, tá Uhum. ali de inovador e tudo mais. E eu acho que esse é o clássico, mas eu gostava Sim. muito dos empreendedores que, poxa, eu já, sei lá, abri 2, 3 negócios, já faliu, já vendi, já. Então, esses que já tinham algum track record, né, alguma história, e já eram, enfim, normalmente um pouco mais velhos ali, né, estavam na casa dos 40, 30, 40, né, um pouco Uhum. eu acho que eles trazem uma bagagem de olhar diferentemente para os negócios. E eles ainda mantêm um apetite para crescer e para construir, que eu achava assim, que eu estava tendo uma aula e eu achava muito legal. Então, Uhum. eu gostava mais quando não era tão esse padrãozinho de tipo, puxa, é claro, né? É super bacana também pessoas muito jovens que são brilhantes e conseguem ter uma sacada legal para construir um negócio. Mas eu gostava mais dessa outra ponta. E já tinha bagagem. E eu acho que é isso, assim, Aham. uma história, poxa, já tem um aprendizado ali, então eu gostava de ouvir um pouco do percurso e como é que a pessoa acabou parando ali, né? Às vezes também a gente tem que entender que no Brasil, eu acho que eu também, enfim, comecei a ver um pouquinho da bandeira, Sim. para você ser empreendedor é difícil. Então não é todo mundo que consegue ter esse sonho assim do tipo, nossa, eu tenho uma grande ideia, eu vou abrir aqui minha empresa e meu pai vai botar Uhum. dinheiro. Tem gente que não tem acesso. Tem gente que não Sim. tem acesso às conversas corretas para conseguir dinheiro, ou para conseguir familiares que te suportam até você abrir seu negócio. Então, normalmente, esses empreendedores mais experientes também vêm atrelado um pouco a essa questão de, às vezes, poxa, mulheres, negros, negras, enfim. Acho que tem uma questão ali de você ter uma diversidade melhor, porque eles também estão num momento de vida em que, poxa, tá bom, já construí uma carreira de repente, estou um pouco mais estável, dá para dá para buscar minha paixão agora. Sim. Isso é muito verdade. Eu sempre fico pensando, assim, é muito difícil para você ter, assim, todo o acesso necessário e o privilégio para você poder empreender com 20 e poucos anos e falar, cara, não vou trabalhar, vou fundar uma startup, não vou fazer receita por os primeiros 2, 3, 4 anos, morar no apartamento dos meus pais. Então, assim, olhando para com quem a gente fez universidade junto, olhando para as histórias de muitas pessoas, você vê que esse privilégio não é acessível por todos. Então, super entendo. E até quando eu pensava em ser empreendedor, eu falei, cara, não vou arriscar, porque eu não consigo. Quero ver um momento que eu tiver um pouco mais de raízes e menos a perder, né? Acho que esse é o grande medo. Perfeito, e eu acho que como, enfim, né, se em algum momento todo mundo tiver um pouco de oportunidade, é muito legal ouvir essa diversidade, porque, exato, assim, acho que eles, é aquilo, né, tem cadeira para sentar à mesa,
mas eles não têm. É difícil você ter acesso às mesas, né? É difícil você ter Sim. acesso às pessoas com quem conversar. Então, abrir portas e ajudar um pouco essa comunidade é muito legal. E, e aí que vem o viés do perfil, né? Que é tem problemas específicos e que eles às vezes têm, né, essa questão de resolver um problema dessa comunidade que vem muito à tona. Então, eu lembro que em algum momento a gente também conversava sobre essa questão de ter o setor, né, tecnologia para fertilidade para Uhum. mulheres, entender um pouco mais como é que a medicina pode evoluir para as mulheres, era um tema, porque, enfim, Uhum. normalmente era tabu conversar sobre Sim, alguns sim. assuntos. Então, poxa, poderia ser um supermercado legal, estava em crescimento, e que deveria ser, enfim, né, uma mulher ali atrelada. Então, acho que tem vários desses subsegmentos de mercado que eles podem se beneficiar muito se essa diversidade de empreendedores conseguir mais acesso ao capital. Uhum. Que incrível, que incrível. E assim, é muito legal ouvir a história de alguém que durante 10 anos foi ouvindo as histórias. Eu imagino que tenha sido uma experiência incrível para você. Ah, é muito bacana. E, e eu acho que é isso. A gente está num momento também, enfim, o Brasil também, ele tem essa carinha, né, de Uhum. tem muita diversidade, tem muita história diferente. Ele estava nesse momento de inovação tecnológica também. O Brasil não era tão tecnológico e ele acabou trazendo uma agenda legal. Então, tinha um ou outro evento de tecnologia no Uhum. Brasil, de repente começou a surgir vários. Então, eu acho Sim, que o Brasil tem uma boa oportunidade e é um bom hub. Eu acho que a gente precisa fazer mais. E eu vejo um pouco nisso da incrível. Europa também, né? A gente estava falando um pouco disso. A Europa também, eu acho que o perfil de empreendedor é um pouco diferente do que a gente vê do tradicional americano. É, Uhum. e a gente começa a enxergar alguns pequenos hubs aparecendo ali como polos de tecnologia, né? Então, eu também estou Uhum. animada para descobrir mais sobre a Europa e como é que isso funciona para os empreendedores aqui. Talvez você Em- tenha. Como é que você acha que? Qual que é a sua É, opinião? é. Eu diria, assim, é mais espalhado, entre aspas, na Europa do que é no Brasil. Assim, obviamente eu sou enviesado, não quero ser aqueles paulistanos que falam Brasil, São Paulo é o coração da América Latina, porque não é verdade, você tem inovação em todos os lugares, mas no geral você vai ter acesso à capital principalmente ao redor de São Paulo. Então eu acho que fica meio. Você tem alguns eventos de inovação que eu fui em outros estados, que são muito legais, estão crescendo, mas ainda se torna uma competição muito desigual, sabe? Enquanto se você vem para a Europa, eu acho que é muito mais uma pegada de qual hub você combina mais, porque o perfil do empreendedor muda bastante de acordo com onde você está e o perfil de empresa. Então, eu estou trabalhando agora de Barcelona e o perfil de empreendedor que você tem no sul da Europa são empresas que elas valorizam muito mais a questão daquela pintura da Europa que você vê em filmes tipo ou séries como Emily em Paris. Então, é o equilíbrio de vida pessoal, vida profissional. São pessoas que são mais velhas, são pessoas que, por exemplo, têm um perfil sexualmente diferente. Eu lembro que eu trabalhava na Bolt e na Estônia, a imensa maioria das pessoas são jovens de 20 e tantos, 30 e poucos anos, solteiros ou com algum relacionamentozinho que vêm e que são hustlers e vão trabalhar 12, 14. Quando você vem para cá, né, em Barcelona, é um perfil muito mais pessoas de 30, 40 anos que estão tendo seu primeiro, segundo filho e que deu 5, 6 horas, cara, vai cair a caneta porque no final, tipo, eu tenho que buscar o filho na escola, tenho que fazer filho de parará, que é um perfil que eu não tinha antes. Eu contava quantas empresas, pessoas na minha equipe eram pais, uma, Hum. e aqui, toda hora que eu vou no Slack é 100% todo mundo queria falar a fotinho do bebê, sabe? E é meio Ah, que aquela profecia que se autorrealiza. Então, pessoas que têm um perfil parecido vêm para cá e acabam contratando pessoas com perfil parecido e assim vai sustentando. Enquanto se você for para Berlim, é uma vibe muito mais parecida com empresas americanas. Então, cara, Delivery Hero, é Hustler, vai lá pro escritório, pá, pá, pá. É uma vibe mais cosmopolita São Paulo, pelo que eu vejo. que legal. Mas esses são algumas que eu fui vendo. Londres, eu diria que é uma vibe de passar perrengue.
Mas perrengue porque trabalha muito ou perrengue porque o ambiente é mais competitivo? O ambiente é competitivo e os salários não são tão competitivos. Eu acho que dentro dos hubs da Europa, Londres ainda mantém muita estrutura por ser a capital financeira do continente, mas ao mesmo tempo é um tipo de lugar que você só consegue viver uma vida boa se você tiver chegado lá, sabe? Então, se você for diretor, regional manager, aí você consegue ter uma vida boa, mas se você for gerente médio, gerente sênior, cara, você vai passar perrengue. Eu tinha um amigo que era da Bolt, português, tinha um apartamento na região mais nobre da Estônia, mudou para Londres, vive no Sorro, mas divide um apartamento com 4 pessoas, paga o dobro e assim, não pode sair tantas vezes quanto podia antes. Entendi. Então, eu acho que esse é o BO. A qualidade de É vida muito é mais. importante. Exato, exato, exato. É mais privação, mas assim, a vibe é muito mais hustler, trabalhar, 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 pra poder fazer dinheiro, pra poder ter aquela vida do sonho, sabe? Ah, entendi, entendi. Mas Lisboa e Barcelona é gente suave. Até quando você falar Paris é um pouquinho mais também equilibrado. Você que me conta, na verdade, você que agora está trabalhando, porque fechando o primeiro parênteses da carreira dela no Brasil, você mudou do Brasil para a Estônia, de empresas que estavam focadas mais na América Latina para empresas muito mais globais e meia. O que você foi sentindo do ponto de vista de mudança cultural? Olha, vários pontos. Onde começar? Eu acho que é um pouco isso, assim, onde começar. Sim, O que é sim, muito sim. legal, assim, acho que parte do aprendizado de mudar de empresa também vem com isso. E um grande desafio para mim, como você comentou, como eu fiquei 10 anos numa mesma empresa, também era, eu sabia os caminhos, né? Eu era aquela pessoa que era, Uhum. enfim, eu sabia onde ir, onde estavam os dados, qual era o jeito de comunicar da empresa, né? Então, não só mudando de cultura, mas mudando a cultura da empresa também, os documentos que você usa, as ferramentas, né? Tudo é diferente. Sim. Então, isso foi, acho que, o primeiro choque para mim. O ferramental era muito diferente. Dois, segundo, assim, acho que não tem como não comentar isso. Acho que todas as pessoas que você deve entrevistar devem comentar que é realmente o brasileiro tem o jeitinho brasileiro de conversar, de fazer um pedido, né, de dar um bom dia, Uhum. perguntar sobre o seu dia, fazer esse small talk, assim, antes da reunião, né? E os europeus, eles são muito mais diretos, às vezes um pouco mais secos. Com certeza, acho que eu tive muita sorte de conhecer alguns europeus que são super simpáticos, são muito mais globalizados, talvez se eu possa usar a palavra Sim. dessa forma. Mas mesmo assim, não é aquela, né, a facilidade brasileira de fazer amizade, de estar um pouco mais próximo, né? Até de se abrir. Acho que as pessoas elas até têm uma dificuldade um pouco de compartilhar a experiência, e isso acaba para mim, na minha visão por enquanto, ela acaba trazendo uma questão de você trabalhar mais em silos. Porque no Uhum. final do dia você não tem aquela, né? O famoso cafezinho, o famoso trocar, ele também te ajuda a entender como é que os outros times trabalham. E aqui eu Sim. acho que é um pouco mais. Você precisa perguntar como é que o outro time está trabalhando, para daí você descobrir se eles estão fazendo um projeto parecido, se eles estão trabalhando em alguma coisa que pode ajudar para você no seu projeto. Então, acho que Não esse. tem rádio peão, então. Não, Principal BO pra você é rádio peão acabou. não que não tenha rádio peão, mas eu acho que essa questão de você compartilhar conhecimento, Hum. ela flui melhor com os brasileiros. Porque a rádio Ah. peão é aquela famosa fofoca, né? A fofoca eu acho que rola em Essa, a todo lugar. fofoquinha, é. A Fofoquinha fofoca eu acho mantém, que mantém. É rola. universal. Acho que eu mantenho, acho que ela é universal. Mas eu acho Ah. que essa questão de. E não é nem por maldade, assim, de você. Poxa, eu tô vendo que você tá trabalhando em X e eu vi fulaninho trabalhar em Y, talvez essas coisas somem, ao invés de somar um mais um, somar três, né? Ao Uhum. invés de dar dois, dar três, se vocês se juntarem. Acho que o brasileiro tem muito mais essa sacada de tipo, viu, Entendi. conheceu fulano, deixa eu te apresentar. E aqui eu acho, e os europeus eu sinto que é menos, que é do tipo, você tá trabalhando em um, fulaninho tá Uhum. trabalhando em um, deixa eu terminar. De repente vocês vão Entendi. se esbarrar aí, mas enfim, por enquanto cada um no seu Uhum. quadrado, né?
Mas é meus 2 Curioso. centavos, assim, de de pouco tempo de experiência aqui, né. Isso é bem legal, isso é bem legal. Eu estava pensando agora, é real. Eu não sei se é porque tem uma pegada de espaço pessoal, sabe. Europeu privilegia o espaço pessoal, que pra gente brasileiro é um negócio surreal, onde já se viu de tentar conectar, enquanto o brasileiro fala: "Eu conheço alguém". É, é, É acho o que que eu é um estava pouco pensando disso. agora quando você falava. É. Já falou com o ciclano fez um negócio parecido assim uns 2 meses atrás. Sim. Cara, genial, genial, não tinha pensado nesse conectar os pontos. E você falou o primeiro ponto que você comentou foi a questão de ferramenta. O que mudou de ferramenta para você e qual foi o impacto? Tirando o Windows e MacBook. Não, esse pra mim é um dos grandes. Os atalhos são todos diferentes, eu sofri pra caramba no Legal. comecinho. Eu entendo, enfim, o porquê da preferência pelo MacBook, enfim, tudo mais, mas, pacote Office, né, enfim, acho que treinado no pacote Office é difícil você, às vezes, transicionar. Você tem eu sou velha, né, Fit, eu tenho um apego ali, né, eu aprendi um negócio é que nem a gente quando for velho também vai ser assim, muito mais velho, né. Você tipo, Uhum. de um jeito, agora você quer que eu faça de um jeito totalmente diferente, acho que isso é diferente. Especificamente para Bolt, eles têm esse modelo, né, que é um pouco do modelo Amazon, né, de fazer documentos one page para todo mundo ler antes da reunião, com bullets para a reunião, né. É um pouco diferente do modelo tradicional de empresas que fazem, sei lá, pode ser bullets também, um PPT, mas eu acho que Uhum. quando você tem um documento escrito e você põe todo mundo na reunião na primeira meia hora para ler o documento, com certeza, acho que você tem mais engajamento ali no conteúdo que vai ser discutido, Sim. mas também você gasta uma energia ali de concentração, né. Então, na linha de você tem que ler, aí o pessoal vai comentando, e aí você comenta em cima e vai respondendo. Uhum. Então você tem um multitasking ali que eu confesso que eu não sei se os brasileiros se dariam tão bem, assim, eu acho que eu particularmente, eu não sou tão boa no multitasking, então eu tô focada ali respondendo, eu preciso ter uma ordem lógica ali, eu sou um pouquinho Uhum. mais quadrada nisso. Mas tem gente que é super boa, né, de: "Poxa, puta, tem um ponto aqui, um ponto ali", já tá ligando e comentando em tudo e respondendo, né. Uhum. Esse é curioso. Eu tô tentando trazer pra Preply essa cultura do documento. Ah, é? É porque eu gostava muito. A Prep é muito mais parecida com uma cultura brasileira de apresentação, PPT, porque é questão de. E eu concordo, porque no final, pessoas comunicativas e carismáticas tendem a ter, tipo, uma facilidade de vender projeto, em que no final os projetos são aprovados dessas pessoas mais porque elas são boas comunicadoras do que porque elas têm um projeto top. Enquanto tem gente que é mais introvertida, que no final as melhores ideias não vencem, o que vencem é os melhores gogós. É verdade. Então, é um desserviço pra mim, mas eu acabo gostando mais disso daí. Eu acho que no final faz mais sentido. E pra você, a questão de mudança depois de 10 anos, que não deu um pouco de medo de ir pra uma empresa nova, país novo, pessoas novas? Como que você foi se ajustando, se acalmando? Porque foram muitas transições e muitas mudanças em um período super rápido, né? E como você Sim, mudou de país, é tipo, não é tão fácil você falar: "Não gostei", pegar minhas malas e tchau. com certeza. Eu acho que medo sempre dá um friozinho na barriga, né. Mas eu vou te contar que eu acho que eu estava mais animada, e eu acho que todo Uhum, desafio deveria ter um pouco dessa carinha, né. Se você tem muito medo, eu acho que talvez você não sei, talvez tenha algum alerta ali inconsciente seu que esteja gritando. Então eu não tinha assim, né, aquele medo, assim, mas eu tinha uma uhum, preocupação, mas eu achava tanto que eu estava tanto no movimento de é uma nova aventura, e nas aventuras todas você, enfim, conhece gente nova, acho que é como você encara um pouco as coisas na vida também, né. Então, eu não estava tanto com medo, mas com certeza eu estava ansiosa para descobrir uhum, se eu ia me encaixar, como é que era o modo de trabalho da empresa, o modo de trabalho das pessoas. Eh, Acho que os primeiros meses a gente entra nessa lua de mel, né, de você casar um uhum, pouco essa sua decisão, e aí lá pelos
quarto, quinto mês, vai, talvez, depois, talvez um pouco mais tarde para mim, assim, acho que eu peguei uma época de verão aqui que foi muito legal também. Uhum. Que aí você acha que desce um pouco, né? A lua de mel passa, e aí você começa a. Claro. Agora, tô com um pouco de saudade de casa, tô com um pouco, né? As Uhum. coisas não são tão fáceis assim. A empresa também já não é tão mais nova, então os problemas começam a aparecer, como todo lugar, né? Então, eu acho que o medo de mudança ali, ele não era tão proeminente, mas eu vou te contar vou abrir um parênteses aqui, uma Claro. pessoal minha, que era quando eu mudei, meus pais ficaram enfim, né? Sempre morei no Brasil, ali pertinho deles. E aí eles ficaram do tipo, pô, o que você vai fazer lá? Mas, enfim, quando eu decidi, eles falaram, tá bom, decidiu, vai. Mas aí tem o probation, né? Que é uns 4 meses. E aí Sim. falaram assim, olha, tem esse período de como eu falo em português, de teste. Teste, isso. Não sei se é de teste, enfim, de probation. Sim. Probatório. Probatório, E né? aí enfim, aí deu uns 3, 4 meses, eles vieram me visitar. E aí a minha mãe já veio carregada de mala. Eu falei, mãe, por que você tá trazendo tanta mala assim dela? Você não vai voltar? Assim, já esperando assim, tipo, talvez tenha dado errado, eu vou empacotar as coisas da minha filha e trazer ela de volta pro Brasil. Meu Deus! Aí eu falei assim, mãe, a senhora não acredita, né, no meu potencial? Enfim, mas demos muita risada. Ela falou assim: não, eu trouxe, mas tá bom, eu não vou, eu só tô te levando umas coisas aqui do Brasil mesmo, não vamos trazer nada de volta. Graças a Deus, mas o coraçãozinho assim, mexe, né? Se a pessoa É, já fala, porque você já tá com saudade, a pessoa fala, trouxe a mala, vamos. mas uma coisa muito boa, assim, para mim, desse processo como um todo, eu acho que foi quando você fala tchau para um lugar também que você ficou 10 anos. Quando eu Uhum. falei com as pessoas também, quando eu fui me despedindo nessa mudança. Acho que você faz um pouco desse paralelo, né? De voltar um pouco as memórias, o que você viveu, o que foi de projeto. Eu falei com alguns chefes que eu já não trabalhava mais. E aí Uhum. foi muito legal para mim de ter, assim, portas abertas, né? Acho que de ter saído bem com, poxa, a gente gosta de você, a gente entende o seu novo desafio, mas se você quiser voltar, a gente tem, sabe, puta, vai ser legal, a experiência foi legal, a gente viveu muita uma aventura junto aqui no Brasil também. Então, esse momento foi gostoso. Acho que isso me ajudou também a transicionar do tipo, poxa, é um desafio novo, talvez dê tudo errado, e tá tudo bem se Uhum. der errado também. Acho que eu vim para Legal. aprender sobre isso, e se eu voltar, também tá tudo bem. Porque as histórias, Uhum. sabe, se deu errado uma vez, não apaga 10 anos de trajetória que eu tinha construído. Então, acho que eu Claro. tinha ali uma segurança. Que legal. E o que você tem feito hoje na Bolt? Para valer a pena esses 9 meses de história, essa transição? Você Olha, continua em M&A? Olha, mudou bastante, assim, eu acho que de uma empresa que tinha um perfil muito mais de investidor no Uhum. Brasil, e aí voltando até a sua pergunta, umas 2 perguntas atrás, Sim. a Bolt, por ser essa empresa um pouco mais global, né, Europa com EMEA, eu acho que tem um quê muito mais de como é que você consegue executar bem, que era uma Uhum. coisa que eu queria estar parte da mudança também foi um pouco para eu aprender mais sobre isso, assim, eu acho que parte da beleza de você construir uma empresa de sucesso que é robusta e que é sólida é você saber executar bem o Uhum. seu serviço. Então, eu acho Sim. que a Bolt está nesse caminho assim de, poxa, como é que a gente executa melhor? E aí Uhum. agora, assim, os projetos que eu estou olhando é um pouco disso, assim, como é que a gente pega o que a gente faz bem, mas executa infinitamente 10 vezes, 100 vezes melhor. Então, isso vai Legal. ser um diferencial competitivo, né? Então, essa virada de chave para mim, assim, eu acho que tá mais perto da operação, ver os problemas do dia a dia de execução, Uhum. são complementares a esse perfil de, tá bom, finanças, que é a conversa de M&A ou não, investimento ou não. Eu acho que ele tá me trazendo esse outro viés mais operação, que também eu Uhum. acho que vai ser complementar e vai me ajudar no futuro a conseguir avaliar melhor todas as partes de uma empresa. Uhum. Uma dúvida, você sente você está numa empresa mais global agora que você está na Bolt do que quando você estava na Movile?
Porque pra mim, quando eu tava lá na Móvel, é assim, apesar da gente ter 1 milhão de países, ainda me sentia numa empresa 100% brasileira. Como você se sente estando na Bolt agora? Ah, com certeza. E eu acho que isso vem muito das pessoas com quem você trabalha, né? Ali na Móvel, Sim. acho que a gente trabalhava com muito brasileiro, né? Então a cultura também era muito parecida já, a brasileirada, né? Uhum. E aqui, de você conversar com alguém, sei lá, de manhã você tá conversando com alguém da França, de Portugal e, sei lá, Uhum. da Noruega. E aí, de tarde, você tá conversando com alguém da África, ali mais ou menos, e aí depois você tá conversando, enfim. Acho que tem toda essa diversidade de culturas e também o inglês, ele também, a gente tem que sempre lembrar que ele não é a língua nativa de muitos países. Então, Uhum. a barreira linguística e cultural, né? Então, eu Sim. acho que não só pelo perfil da empresa, mas principalmente por esse perfil de ter expatriados, ter pessoas de diversos países, eu acho que ela torna a empresa muito mais global, com certeza. Legal. Uma outra dúvida, agora porque eu acabei de fazer o paralelo, você seja uma empresa que fez tantos M&As para uma empresa que, até onde eu sei, a Bolt não fez nenhum. Você sente uma vontadezinha de, durante as reuniões, falar, vamos comprar! Ah, eu sempre tenho, Você sente Fih, saudades desse mundo ou não? eu sinto saudade, mas não o comprar pelo. Parece consumismo, né? Não comprar Bem, só para exato, assim, só para exercer o M&A, assim, não é saudade disso. É saudade de estar mais perto desse ecossistema de empreendedores. De olhar, assim, perfeito. dar uma oxigenada, assim. Eu acho que aqui é muito global, o desafio é diferente, mas a gente ainda fala sobre algumas verticais, ainda são serviços Uhum, similares, né? Acho que eu sinto falta de, poxa, tá bom, falar com um carinha de 20 anos que tá construindo algo novo e falar com um cara que já tem uma empresa que tá lá, tá 20 anos no mercado e já apanhou pra caramba. Então, acho que uhum, mais esse contato com o mercado, essa falta, do que simplesmente não é sobre investir só, né? Não é só sobre comprar ou vender, é mais pela comunidade, né? uhum. Uma conexão com o ecossistema, que você está sentindo um É. pouco de falta. Não, super entendo. E nesses quase 1 ano, o que que você aprendeu mais nessa sua cadeira atualmente? 3 Olha, coisas que eu acho que você aprendeu, porque a Bolt é uma puta escola. Eu senti como uma grande escola, eu estava na dúvida o que que você já foi aprendendo e começou a trazer de ferramentas para o seu dia a dia, que saindo de lá, você vai continuar implementando. olha, é, tem uma disciplina, eu acho, essa disciplina das reuniões, né, de você ter o material, enfim, de ter o Uhum, documento, eu acho que é uma disciplina legal, enfim, até para você realmente também pensar um pouco sobre o que que você tá, quando você está defendendo o projeto, né, acho que você também fazer um pouco dessa autorreflexão e fazer o download no papel ajuda. Então, não é, uhum, é o que você falou, brasileiro vai, às vezes, é muito no gogó, então, acho que ajuda sempre a uma organização mental ali. Então, acho que esse é um aprendizado em relação ao ferramental. uhum, Acho que o segundo aprendizado, para mim, eu acho que é o que eu carrego com mais carinho, assim, é essa questão de a gente falar da globalidade, assim, né, de como é que é entender a dor do interlocutor que está na África, do interlocutor que está em uma determinada região da Europa. E uhum. como brasileiro, que nós, como brasileiros, às vezes a gente também engloba vários povos diferentes em grandes grupos de amontoados Sim. de pessoas, né? E que não é certo, Uhum, e que não faz sentido algum. E agora eu tô assim, sabe, esmiuçando um pouco disso. E aí é muito, para mim, isso é a parte mais legal, assim, de aprender os desafios de cada localidade, como é que eles também estão tratando. E isso para mim é interessante, né? A gente estava falando um pouquinho antes de fraude. De pô, todo segmento tem fraude, todo segmento tem alguma coisa operacional ali que é um desafio, alguém que está querendo burlar. uhum, E como cada país tem um nível de fraude, um estilo diferente. Então, uhum, eu acho que isso, assim, aprender um pouco esse trejeito local é, assim, uma maravilha para mim. Eu acho que é super interessante e te conta muito de como é que aquele país a cultura foi construído, né? Como é que as coisas funcionam. E eu acho que o terceiro, para fechar ali a trinca, ele vem muito numa linha de
também em comunicação, mas eu acho que a Bolt ela tá nesse momento de empresa que cresceu muito rápido, e Uhum, aí eles estão tentando, né, na linha de, tá bom, a gente cresceu, a gente tá. O número de empregados, né, de funcionários, ele cresceu rápido, mas ainda é controlado. Mas de alguma forma, quando você tem várias localidades globais, como que você mantém essa identidade cultural para a empresa? uhum. Né, numa época em que todo mundo foi trabalhar também pós-Covid, ali no híbrido ou não, né? Como é que você consegue construir algo forte que pode ainda, né, se acomodar a diferentes realidades de expatriados também, que também precisam ver a família para não tão longe de casa, precisam desse apoio emocional. Então, eu acho que isso para mim, assim, como é que isso está se desenrolando para os expatriados, eu acho que é um aprendizado sobre cultura. Então, sobre Que cultura legal. empresarial. Caramba, foi uma puta lição de mundo. Pelo que tá parecendo pra mim, foi um crescimento absurdo da percepção como você enxerga o mundo nesses últimos 9, 10 meses. É, eu gostei, eu tô gostando bastante. Eu acho que o mundo é muito grande, né? Então É. a gente precisa também ter um pouco dessa. É que o Brasil é muito grande por si só, então é fácil ficar preso, Uhum, né? Mas o mundo sim. é muito divertido. Ó, eu fico feliz. E o que tem de próximos passos para você? O que você está pensando? Se a gente for olhar, porque você tinha comentado que o modelo que você quer ser, é essa pessoa que consegue olhar 5, 10 anos no futuro e vai chegar lá. Eu fico na dúvida, não olhando a empresa, porque isso eu sei que você consegue, você faz de olhos fechados, mas vida pessoal, o que vai ser a Isa daqui a 5, 10 anos? Seu sonho, qual que é tipo o endgame na sua carreira? O que você está buscando? Olha, não sei se é o endgame, eu acho que o endgame ele é sempre. Enfim, eu também não acho que é tão definido assim. Eu acho que as pessoas mudam. Uhum. Enfim, a gente tem um mundo tão diferente do mundo que a gente tinha 5, 10 anos atrás, que eu Uhum, acho que ainda vai. Os próximos 5 anos eles ainda vão se desenhar bastante. Mas para mim, Isa, como é que eu imagino um pouco do futuro? Esse skill set que eu comentei, né? De, poxa, entender de finanças, olhar para o futuro, conseguir fazer análises quantitativas muito bem. E talvez agora olhar para o operacional, entender um pouco melhor de execução, me ajudam a ter um perfil muito mais parecido com esse nessa questão de empreendedorismo. Então, uhum. eventualmente, eu achar um problema assim, puta, me amarrei, é muito legal. Eu tenho um pouco dessa vontadezinha, assim, sabe? De falar assim, agora eu tô pronta. Acho que se eu achar o parceiro, né, o sócio legal, vamos empreender e largar a vida aqui, porque é isso, assim, acho que quando você também deixa de ser parte da empresa para você ser a empresa eventualmente, também Uhum. é um jump de carreira ali que te traz uma bagagem nova. Então, vamos ver. Às vezes eu acho que é um pouco de loucura, não é muito meu perfil, mas eu sempre tive um pouco dessa dúvida, assim, se um dia eu vou. Talvez nos próximos 5 anos eu consiga ter isso melhor. Eu diria assim, considerando que você saiu de São Paulo para ir morar em Tallinn, para uma pessoa que você conversou, trabalhou junto há 10 anos, parece que encaixa com o seu perfil, essa loucura. Eu acho válido. É assim, é algo inspirador e assim, por que não? Por que não? Eu realmente consigo te enxergar nesse mundo empreendedor. Ó, legal, obrigada. E assim, Sim, obrigada. sim, sim. O Fit é um super contato, obrigada por me trazer para a Europa também. Enfim, fiquem aí. Não, não, isso daí vai dominar a Europa, gente. Vai ver presidente da Estônia até 2027. Não, vamos falar pelo menos um lugarzinho mais ao norte. Vamos pra Finlândia, um negocinho mais É, vamos legalzinho. lá. Tem muito lugar ainda. Tem, tem. E agora, para quem se apaixonou pela sua voz e se apaixonou pelo tudo que você foi trazendo, onde eles podem te seguir, ouvir um pouco mais sobre você? Olha, boa pergunta. Olha, quem quiser me seguir, eu acho que o melhor jeito é te contactar, Fit, perguntar assim, olha, Eu né? faço a triagem, te É, mando. exato, sim, o Fit tem uns conteúdos super legais, não só comigo, mas com outras pessoas. Então, contactem o Fit e de repente aí a gente lança é, alguns conteúdos novos também junto de novo, e enfim, acho que é um pouco disso. Ah, eu amei. Para mim foi toda uma aula de verdade.
Então, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que todo mundo está ouvindo também, se sentiu da mesma forma. E, ó, assim, sinceramente, obrigado. Ansioso para ver. Vou ter você aqui de novo no próximo episódio, contando um pouquinho mais daqui a 6 meses, um ano, onde vai estar, o que vai estar fazendo. Porque o que eu gosto mais da sua carreira é o quão dinâmica e incrível ela é. Então, acho que muita gente vai conseguir se esperar ouvir nesse podcast. Então, realmente, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Obrigada, Fitch, foi um prazer. E agora, no próximo, você me convida para eu te entrevistar. Fechado, Tá fechado. fazendo a sua entrevista? Sim, 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 sim. Eu topo, eu topo. Então, você também, eu acho que essa história é incrível e, enfim, acho que você tem que contar mais ela também. Estaremos marcantes, então. Muitíssimo obrigado, obrigado a todo mundo que está ouvindo. Tenha uma ótima noite, confira no próximo episódio. Temos novidades chegando em breve que a gente vai fazer o release. Então aguardem que vai ter até uma promoçãozinha para ouvir muito mais desses que vos falam. Uma ótima noite para vocês. Um beijo. Obrigada. Obrigado. E